Meu médico não quis receitar enoxaparina na gravidez, mesmo eu já tendo histórico prévio de trombose. Bom, eu tive trombose com 20 anos, por conta do anticoncepcional. Eu lembro que na época eu tinha 20 anos, isso foi em 2019. Eu fiz acompanhamento com médicos, porque eu tive que começar a tomar anticoagulante. Eu fiquei internada quando eu fui pro hospital com dores, enfim. Depois eu posso fazer um vídeo contando como foi quais foram os sintomas que eu tive, né, da trombose até chegar no hospital, enfim, começar o tratamento. Aí eu investiguei a trombofilia. Na verdade, a trombofilia eu investiguei depois de parar o tratamento da trombose, né, porque eu não poderia investigar tomando o anticoagulante. Os exames iam dar alterados. Aí eu fiz uso da meia e tudo, e eu lembro na época da médica falando que não era bom eu engravidar. Na verdade, eu tava meio que proibida de engravidar, pelo menos pelo próximo ano, por conta dessa trombose muito recente, né, que eu tinha acabado de ter. Bom, então eu tive trombose naquela época, com 20 anos, fiz o tratamento na época, deu tudo certo, não tive nenhuma sequela, foi tudo bem, eu tomei a medicação por 6 meses, eu fiz novos exames. Esse ano, com 27 anos, então 7 anos depois de eu ter tido a trombose, eu engravidei. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira consulta que eu marquei foi com obstetra. Nessa consulta, eu já falei do meu histórico de trombose, né? Eu tinha uma noção que, mesmo eu não tendo trombofilia, pelo meu histórico de trombose, eu também ia ter que usar essa injeção por conta na época, né, do que os médicos me falaram. Como eu já tive trombose, eu tenho mais risco de ter novamente, né? Então, eu já contei pra ela fez um cálculo eu não sei muito bem, um cálculo de uma instituição lá de Londres, alguma coisa assim, para ver o nível de risco, assim, digamos, para ver quando que eu deveria iniciar a medicação, a enoxaparina, né? É um anticoagulante que a gente usa na gravidez, enfim, uma injeção na barriga para evitar ter uma nova trombose, né? Durante a gestação. A médica, eu lembro que a obstetra, ela fez esse cálculo e o resultado deu que eu deveria iniciar a medicação logo no primeiro trimestre, assim, imediatamente, assim que descobre a gravidez, já começa a medicação. Então, ela receitou essa medicação para mim. Eu não sabia que era tão caro. Ela ia dar, em média, uns R$ 1.500 por mês, pelo preço aqui das farmácias aqui da cidade onde eu moro. Então, eu comecei a comprar nesse primeiro mês e já adiantar a papelada para tentar conseguir pelo SUS, já que é uma medicação de alto risco, eu teria essa possibilidade de conseguir gratuitamente pelo SUS. Eu comecei a fazer essa papelada, consultei com uma nova obstetra, porque a primeira que eu consultei, ela não ia mais atender pelo meu plano, enfim. Então eu consultei, abri o pré-natal com uma nova obstetra. Só que como eu ia demorar um pouco para eu ter essa consulta com ela, que ela estava com a agenda muito cheia, eu resolvi marcar uma consulta com o hematologista antes, para eu conseguir o mais rápido possível essa papelada, para o hematologista mesmo assinar para mim os documentos ali para eu pedir pelo SUS e já conseguir gratuitamente, não ficar pagando, né? Quando eu fui na consulta com esse hematologista, ele se recusou a assinar os papéis para mim. Ele falou que eu não deveria tomar a enoxaparina, que na verdade seria um risco a mais eu tomar, que ele falou algo assim que o risco, eu não lembro exatamente a frase que ele usou, mas ele falou que o risco seria maior. Quando eu fosse ter o parto, independente, né, é recomendado ter o parto normal, mas independente se eu fosse ter parto normal ou cesárea, enfim, de última hora, às vezes acaba acontecendo, seria um risco para mim ter uma hemorragia, né, começar a sangrar ali e não conseguir estancar o sangramento, porque eu ia estar usando essa medicação que afina o sangue, né, mas assim, se fosse esse o caso, as pessoas que têm trombofilia não iam poder tomar essa medicação, né, porque se elas têm um risco de morrer assim tão grande no parto, né, que é um risco que não vale a pena, né, então não fazia muito sentido. Eu tentei argumentar com ele que, né, eu tive a trombose justamente por conta do uso do anticoncepcional e agora eu tô grávida, então, tipo assim, eu tenho risco de ter a trombose de novo, né, mas ele falou que se eu caminhasse, se eu mexesse as pernas e tal, e enfim, essa forma seria a forma de evitar ter a trombose de novo, que eu não tinha tanto risco assim de ter uma nova trombose, um novo episódio, e que eu não ia conseguir pelo SUS, inclusive, que eu só ia conseguir se eu tivesse tido tantos abortos e espontâneos, né, e tudo mais, se eu tivesse tantas perdas gestacionais, ou se eu tivesse
a trombofilia, e mesmo assim, nem sempre a investigação da trombofilia é muito certeira, né? Às vezes pode dar que tu tem trombofilia, mas que na verdade tu não tem. Enfim, mas que como os meus resultados realmente não tinham dado, ele falou que eu não deveria ter investigado a trombofilia, na época que eu tive a trombose. Enfim, ele foi totalmente contra e ele não assinou os papéis pra mim. Eu saí da consulta, eu fiquei muito abalada com essa notícia, né? Eu não tava entendendo o que estava acontecendo, porque tudo que eu pesquisava, tudo que eu sabia, até da época que eu fiz todo o tratamento da trombose, eu já tinha essa noção de que a gravidez seria um risco para mim. Então eu teria que ter precauções. Mas o médico me falar que eu não deveria usar a enoxaparina, que eu não deveria ter investigado a trombofilia, que, enfim, seria um risco maior eu usar esse medicamento, eu fiquei muito confusa com isso, né? Eu até falei que a obstetra tinha recomendado, tinha feito a receita e tudo, mas ele foi contra. Ele falou que se eu quisesse que alguém assinasse os papéis para eu tentar pelo SUS, que ele falou que eu nem ia conseguir, então que eu levasse para obstetra, porque ele não ia assinar. Bom, nesse dia eu lembro que eu mandei mensagem pro meu amigo, que ele é médico também. Ele achou estranho também a conduta do médico, ele falou que ele não é especialista, né, ele não é hematologista, mas as gestantes que ele atende lá, geralmente ele vem indicando a enoxaparina para esses casos, né, para casos similares, enfim. Chegou o dia da consulta com a outra obstetra, né, com a segunda obstetra que eu fui, eu expliquei toda a situação para ela e ela falou, eu não sei, às vezes sempre as coisas estão mudando, né, tem novas pesquisas, vão vendo novas formas de tratamento e tudo mais, e de diagnóstico, e talvez ele saiba de alguma coisa que ela não sabe, mas que ela não teria o culhão de dizer que... Ela falou exatamente assim, que não teria o culhão de não me recomendar, não me passar a enoxaparina. Então, ela passou pra mim, ela assinou toda a papelada do SUS. Pra eu conseguir pelo SUS, eu posso fazer um vídeo sobre isso depois também. A maioria dos casos que diz lá, de pessoas que podem conseguir esse benefício, são pessoas que têm trombofilia. Mas o primeiro caso que aparecia lá é pessoas que têm um histórico de trombose. Trombose que não seja decorrente de uma grande cirurgia, né, de algo do tipo. E a minha trombose não foi pelo fato de eu ficar parada, de eu ter feito uma cirurgia, ter ficado muito tempo sem andar, algo do tipo, né, foi pelo uso do anticoncepcional. Então a médica assinou todos os papéis. Eu lembro que quando eu levei na farmácia municipal, eles disseram que era até 15 dias, para gestante é um pouco mais rápido, né? Até 30 dias, eu acho, quando você pede uma medicação, faz a solicitação, mas para gestante era até 15 dias. No meu caso, eu tava até com medo, realmente de não conseguir. O médico também acabou me assustando, né? Porque ele falou que eu não ia conseguir, que eu não me encaixava naquilo, porque eu tinha tido a trombose, mas dizia, assim, no papel que era... gestante que teve histórico de trombose por tal causa e que tem um médio a alto risco de ter novamente. E ele falou que eu não tinha, só que assim, de novo, eu tive a trombose por conta do uso do anticoncepcional. Na gravidez, anticoncepcional, gravidez, né, aumenta os hormônios. Ele até falou assim, faz sentido o seu pensamento e tal, mas não vale o risco. Apesar de ser um medicamento seguro, eu fiz a solicitação lá na farmácia municipal da enoxaparina na sexta-feira. Na segunda-feira, eles já me mandaram mensagem dizendo que eu podia passar naquela semana buscar a medicação que tinha sido aprovada, né? Então, tinha um prazo de 15 dias para eles aprovarem. Eu mandei na sexta, na segunda, ele já tinha sido aprovado. Então, eu consegui pelo SUS. Eu consegui a medicação, que o médico falou que eu não ia conseguir, que eu não me encaixava naquele quadro. Enfim, depois disso eu consultei um outro hematologista. Ele falou que ele recomendaria a enoxaparina para mim. Então, de 5 médicos que eu consultei, as 2 obstetras, 2 hematologistas e o meu amigo, né, que é médico de família, só um foi contra o uso da enoxaparina na gestação. Eu não sei se esse vídeo vai chegar em algum médico, em algum hematologista, se tem alguma explicação. Por que aquele médico não quis que eu usasse enoxaparina, se faz algum sentido não receitar enoxaparina para uma gestante que tem histórico de trombose, por conta do uso do anticoncepcional, né? Mas enfim, né, foi isso que aconteceu comigo. Eu consultei outros médicos, fui atrás de
outras opiniões e só teve um médico que achou que não seria bom eu usar, mas eu achei melhor prevenir, né? Depois eu posso gravar um vídeo sobre quando eu tive a trombose, né, os sintomas que eu tive, como eu descobri, como foi o tratamento e como foi o pós também. E também posso contar um pouco mais sobre o uso da enoxaparina, como consegui pelo SUS, que pra mim foi super tranquilo. Então é isso.